Seguindo, irmãos, para o nosso estudo. Hoje vamos estudar Efésios capítulo 6, versículo 17. Vamos ver então mais duas peças dessa nossa armadura, que o Senhor nos dá. Ele nos equipa e Ele nos capacita, ou seja, tudo que temos vem do Senhor. Não há nada em nós que a gente possa dizer é a nossa capacidade, é nosso, porque a armadura que temos pertence ao Senhor e a capacitação para usá-la também é dele. Então, nada do que você tem é seu. Qualquer qualidade que você tenha vem do Senhor. E esta batalha, esta guerra espiritual, nós desempenharemos esta batalha na dependência do Senhor. O tema de hoje é a salvação e a Escritura como armas da nossa guerra. Nós já temos falado nas últimas semanas, a vida cristã não é brincadeira. A vida cristã não é oba-oba. A vida cristã é uma batalha, é uma guerra. E em guerra não se brinca. No minuto em que você brincar, você pode estar morto. Você pode ser ferido. Você pode perder uma parte do seu corpo por bobagens. E na guerra espiritual você em nenhum momento pode titubear. Você pode brincar. Você pode achar que de repente está tudo certo, tudo sob controle. Nós estamos numa guerra. Não está sob controle. Nós descansamos no nosso general. Nosso general é Cristo. Mas de nenhuma maneira nós relaxamos, no sentido de achar, não, meu general é Cristo, então eu vou sentar aqui e esperar o fim da guerra e eu sei que haverá vitória. Nós fazemos parte desta guerra como soldados. O soldado segue as ordens do seu general, do seu comandante. Então nós devemos estar no campo de batalhas e não sentados esperando que a guerra acabe. Como temos colocado toda semana essa ilustração do soldado romano, falamos na semana passada sobre o escudo e as sandálias. Falamos que o escudo usado na guerra não era este era para combates menores. O escudo da guerra era um escudo maior, mais largo, 1,20 de altura mais ou menos, por 80 de largura. Era um escudo para se defender contra os dardos inflamados, ou seja, flechas que eram atiradas com fogo. Colocava-se betume nessas flechas e ateava-se fogo nelas. Então eles usavam estes escudos que eram de madeira, revestidos de peles de animais, e esta pele era molhada para que os dardos fossem inflamados, para que os dardos inflamados fossem apagados. Falamos da necessidade das sandálias para que eles andassem, não machucassem os seus pés e não caíssem também em armadilhas. Por exemplo, estacas que eram colocadas para feri-los e tirá-los da frente de batalha. Hoje nós vamos então ver sobre o capacete, que fala sobre a salvação, e a espada, que fala que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo 17 nos fala lá: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante nós entendermos que a salvação não é possível sem o conhecimento da palavra de Deus. Não imagine que alguém vai ser salvo sem conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não há outra forma de uma pessoa ser salva. Não vai ser porque ela fez boas obras, não vai ser porque ela é legal, boazinha, honesta. Não, vai ser pela pregação da palavra. Essa pessoa vai ouvir a pregação da palavra, o Espírito Santo de Deus vai agir na vida dela, ela irá se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo para a salvação, e não há outra forma disso acontecer. A salvação vem por meio da pregação da palavra. Não há outra forma. E o capacete, ou seja, a salvação, e a espada, que é a palavra, são interdependentes. O que isso quer dizer? Interdependência. Um não anda sem o outro. Não dá para... A salvação não anda sem a palavra. Nós já falamos isso. Não há como existir salvação sem a palavra. Se eu não pregar a palavra a alguém, esta pessoa não será salva. E nós não poderemos ter a espada, ou seja, a palavra, se nós não formos salvos. Elas são interdependentes, uma depende da outra. Na verdade, toda a armadura, uma depende da outra.
Mas como estamos falando dessas duas, agora elas são interdependentes, uma não pode andar sem a outra. Então o texto aqui nos fala para nós tomarmos o capacete da salvação. O capacete era usado, obviamente, para defesa, para você não sofrer ataques na sua cabeça. A cabeça é uma parte muito importante do nosso corpo, como todos nós sabemos. Infelizmente, algumas pessoas não têm usado muito a cabeça, né? A gente sabe que pessoas têm cabeça só para equilibrar o corpo ou para ter um adorno ali, né? Muitas pessoas não têm usado as suas cabeças para pensar, para refletir, para buscar uma direção, né? Vide tantas bobagens que a gente vê por aí, né? Mas o capacete ele é usado para proteger a nossa cabeça, né? Para nos proteger dos ataques, para nos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós temos como valores, como princípios, como convicções cristãs que nós temos. Então a Escritura nos mostra que a necessidade de termos este capacete para guerrearmos. Você já imaginou um soldado na guerra, daqueles filmes medievais, sair sem um capacete? Ele seria ferido facilmente. Havia esta necessidade daquele tipo de capacete. A guerra era muito mais corpo a corpo. Hoje em dia é mais uma guerra tecnológica. Chega lá um país e joga uma bomba lá de cima com um avião e tudo mais. Então existem outras formas de defesa. Mas na época era uma guerra corpo a corpo, onde as pessoas se confrontavam muito mais. Então a necessidade de haver toda esta armadura, o capacete, o escudo, né, toda a couraça era necessária. Então ele precisava deste capacete para a proteção do seu rosto, da sua cabeça, né? Só que nós vemos quantas pessoas estão confusas com relação à salvação. Pessoas muitas vezes dentro da igreja estão confusas com relação à salvação, não entenderam o que é a salvação, não sabem sequer se são salvas. Não compreenderam exatamente o que quer dizer salvação. Eu sou salvo? Não sou? Posso perder a salvação? Eu tenho conversado com algumas pessoas, e conversei ao longo dos anos com algumas pessoas sobre a questão de salvação, pessoas já de igreja, de anos de igreja, e pessoas que não sabem exatamente se são salvas. E se acham que são salvas, elas de repente não entendem se elas podem perder esta salvação. Pessoas confusas, pessoas que não têm o conhecimento necessário sobre salvação. É importante nós entendermos que a salvação ela é algo individual, ou seja, a salvação não vem de uma herança minha para as minhas filhas e não veio da herança dos meus pais para mim. Ela é algo individual. No momento em que eu ouço a palavra de Deus, no momento em que eu compreendo esta mensagem e que o Senhor muda o meu coração, eu me arrependo e creio no Senhor, ali eu sou salvo. Isso não é como se fosse hereditário. Então agora eu creio e toda a minha família vai crer. Não é isso. Não é hereditário. É algo pessoal. Por isso que nós temos que orar pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Porque não é algo coletivo. Eu creio, beleza, toda a minha família agora vai ser salva. Não é assim. Aqueles que são salvos, eles têm então este capacete da salvação. Eles são salvos, mas são salvos individualmente. Nós somos soldados do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha só que o apóstolo Paulo fala no começo da carta. Ele fala o seguinte, ele vem falando sobre a questão da eleição aqui, de como o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele fala no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele está falando a uma igreja, ele está falando a um povo, aos seus leitores, ele olha, nós somos predestinados pelo Senhor, segundo o propósito da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Ele nos escolheu, Ele nos adotou.
Ele não pegou um grupo de pessoas e falou: não, venham aqui cada um de vocês. O Senhor nos viu individualmente. O Senhor não viu um grupo de pessoas e de repente falou: vou demonstrar a minha graça, vou juntar isso aqui e vou colocar aqui. Não, Ele nos viu individualmente. Ele não viu algo de bom que havia em mim e em você. Ele não olhou para a nossa aparência futura. Ele não olhou para o nosso caráter. Ele foi gracioso. Ele escolheu de acordo com a sua boa vontade. Não foi de acordo com o seu querer, com o meu querer, mas foi de acordo com o querer do Senhor. Então é algo individual. A salvação também é algo permanente. Quando uma pessoa é salva, não há a possibilidade de ela perder esta salvação, é algo permanente. Mas aí alguém pode dizer: bom, mas se eu sou salvo permanentemente, eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso voltar para o mundo que eu continuo salvo. Aí, na verdade, você não compreendeu esta salvação. Você não compreendeu a graça de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos eleitos para a santificação. Ela não fala que nós fomos eleitos para nós fazermos o que nós bem entendemos. Porque quando nós somos eleitos pelo Senhor, o Senhor nos dá um novo coração, nos dá uma nova mentalidade, e aí então nós vivemos uma vida de santificação buscando ao Senhor. Então é algo permanente, porque o Senhor nos faz perseverar até o fim. Não porque nós temos alguma força em nós, não porque nós temos algum caráter bom em nós, mas porque o Senhor mudou o nosso coração. É algo permanente. Você não irá perder a sua salvação. Quantas pessoas estão de repente com medo de perder a salvação? Tem várias igrejas que colocam esse terror no coração das pessoas: se você fizer isso, você vai perder a salvação. Poxa, mas se a salvação é pela graça, você vai perder a sua salvação por demérito? Você já foi salvo porque você era miserável e pecador, e você vai perder a salvação porque você é miserável e pecador. A Bíblia nos mostra que não há base para isso. Capítulo 1 mesmo de Efésios, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele fala: vocês ouviram, vocês creram através da palavra da verdade, e vocês foram selados. Selo real, não é o selinho dos correios que nós temos aqui, não. Selo real, que ninguém pode tirar, que ninguém pode violar este selo. E ele fala que o Senhor, que nós somos selados no Santo Espírito da promessa, e que então nós temos este penhor, ou seja, esta garantia. O Santo Espírito, ele é o nosso penhor, é a nossa garantia até o resgate da sua propriedade. Ele não fala: em algum momento você pode se perder aqui. Não, ele fala: o Espírito Santo é o penhor, e um dia ele irá resgatar esta propriedade que é dele, e ninguém vai tirar dele, porque nós somos propriedade de Deus. Se você e eu somos propriedade de Deus, quem pode nos tirar das mãos de Deus? Voltando um pouquinho, Romanos capítulo 8, versículo 30, o mesmo apóstolo Paulo nos mostra a questão da salvação, de como ela se inicia na eternidade e ela vai até o fim. Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É um processo. O Senhor nos predestina antes da fundação do mundo, e este processo de salvação vai até a glorificação. Ele não é quebrado em algum momento, ele não é interrompido em algum momento. Fala: olha, o Senhor predestinou você, o Senhor chamou você, o Senhor até santificou você, o Senhor até justificou você, mas você em algum momento se perdeu. Você não vai ser glorificado, você não estará na glória. Este processo foi interrompido. Não existe isso nas Escrituras. É uma obra completa. O Senhor já considera a obra da salvação algo completo.
Não há como nós sermos separados do Senhor. Romanos 8 mesmo vai falar isso, já no finalzinho do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele fala que nós somos levados como ovelhas para o matadouro, mas que nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. Então ele fala, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há possibilidade de sermos separados do Senhor. Aqueles que foram chamados pelo Senhor serão capacitados a perseverarem até o fim. Não há esta possibilidade de nos perdermos. Aqueles que foram chamados, que foram predestinados, eleitos pelo Senhor, perseverarão até o fim. Estarão com este capacete da salvação que foi colocado neles e não será arrancado deles. Nós pertencemos ao Senhor e em nenhum momento deixaremos de pertencer. Ah, mas existem pessoas que já estiveram na igreja, que foram pessoas piedosas, que foram líderes da igreja e hoje são pessoas que estão negando o Evangelho. Ora, a marca de um verdadeiro cristão é a perseverança. Não é você começar a corrida apenas, é você terminar a corrida. Não é o fato de você ter começado uma maratona bem, e você correu muito bem, e você até estava em primeiro lugar, mas em algum momento você desistiu. Você não recebeu o prêmio. Não basta você ter um desempenho, 1, 2, 5, 10 anos. Você tem que ter o desempenho, você tem que chegar até o fim. Porque a perseverança é a marca do verdadeiro cristão. O Senhor nos capacita a viver uma vida de perseverança. Porque Ele está conosco. Porque Ele nos selou. Porque Ele quem nos santifica. Porque Ele foi quem nos justificou. Foi Ele quem nos regenerou. E algo muito importante para nós entendermos aqui também, além de a salvação ser individual, ela não passa para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais. Ela é permanente. Ou seja, se você realmente foi salvo, você permanece salvo, mas para uma vida de santificação. Se você crê de outra forma, eu sou salvo, eu posso fazer o que eu bem entender porque Deus é gracioso, você não compreendeu o que é a graça de Deus. Você não compreendeu o que é nascer de novo. A salvação é permanente. E uma terceira característica é que a salvação é graciosa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é algo gracioso, não foi algo que você fez. Não é merecimento. Não foi algo de bom que você fez. Foi aquilo que o Senhor fez. É a graça do Senhor. Foi aquele que te tirou da morte e te trouxe para a vida. Foi aquele que viu um monte de ossos secos ali e colocou ligamentos, e colocou carne, e deu um novo coração, e deu um espírito. Ele nos deu nova vida em Cristo. Então não foi algo que você faz ou deixou de fazer. Foi o que Cristo fez em você. É isso que você tem que compreender. Que a grandiosidade é do Senhor. Que os atributos e as qualidades são do Senhor e não suas. Que a glória é dele e não sua. Que você não tem do que se vangloriar, mas você tem que em tudo glorificar ao Senhor. Porque a salvação é um ato gracioso. É a graça de Deus que Ele deu a você e eu, miseráveis, mortos em nossos delitos e pecados, debaixo da ira de Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele foi gracioso. Ele nos deu algo não apenas que nós não merecíamos, mas algo que nós não queríamos. Isso é graça. A graça diz respeito não apenas a algo que eu te dou sem você merecer. Se eu te der 100 reais aqui, mesmo você não tendo feito nada, isso é algo imerecido, é verdade. Mas a graça de Deus é muito mais do que isso. É nós fazermos algo por alguém que não quer aquilo. Algo por alguém que nos prejudica,
nos odeia e você mesmo assim o faz. Isso é a graça de Deus. Isso é graça. A salvação é graciosa. Você nunca mereceu, nunca vai merecer. Se nós podemos nos vangloriar em alguma coisa, nós nos vangloriaremos em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por nós. E nós vemos então na segunda parte do texto. Nós vemos na primeira que devemos tomar o capacete da salvação. Esta salvação que é graciosa, individual, permanente, que você nunca irá perder, e que você deve ficar com ela, com este capacete, para que você consiga resistir aos ataques de Satanás, contra as ameaças de Satanás. O texto também nos fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como lutar numa guerra sem arma de combate? Como você vai para a guerra sem uma arma? Não dá. Não dá para ir desarmado. Simplesmente não dá. Como você vai lutar sem ter arma? Você chega lá, todo mundo armado, com espadas na mão, todos paramentados ali, cheios de armaduras e tudo mais, e você lá sem nada, sem espada. Tem muito crente achando que hoje dá para lutar sem espada, dá para brincar de ser crente, dá para pegar espadinha de plástico para brincar e fazer sonzinho de Luke Skywalker ainda. Tem crente que acha que dá para fazer assim, que dá para brincar de ser crente, que dá para lutar sem a arma. A Bíblia fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Tem muita gente brincando de ser crente, tem deixado de olhar para a palavra de Deus, tem deixado de valorizar a palavra de Deus. Igrejas que não valorizam mais a palavra, igrejas que têm colocado seus pastores na parede e falado: não, você não pode pregar muito a palavra, está falando muito de Jesus, a pregação está muito longa, vamos fazer algo mais divertido. Igrejas que acham que dá para combater com espadinha de plástico, acho que é brincadeirinha, acho que a igreja não precisa da pregação. Crentes indo para a guerra sem espada, meio difícil de imaginar, mas acontece, tem acontecido cada vez mais. E a palavra de Deus, ela não é apenas a melhor arma. Não é que ela seja a melhor arma para você combater o reino de Satanás, para você combater principados e potestades. Ela é a única arma. Você não vai achar outra arma para combater. A palavra de Deus, ela é a única arma. Porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Por isso que nós falamos de palavra de Deus. Esse nome perdeu completamente o sentido. As pessoas falam Bíblia, a palavra de Deus, mas a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E as pessoas deixaram de compreender isso. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Na verdade, no texto grego fala que ela é soprada por Deus. Ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é inspirada por Deus. Não é uma revista, não é um livro, não é o horóscopo, não é um jornal. Engraçado que muitas pessoas acreditam mais no William Bonner do que na palavra de Deus. Tem gente que acredita em apresentadores de talk show muito mais do que na palavra de Deus, e ela que é inspirada por Deus. E pouco se dá credibilidade na igreja à palavra de Deus, porque as pessoas procuram seus conselhos, ao invés de procurar seus conselhos na palavra de Deus, vão procurar no mundo, vão procurar em questões mundanas, em videozinho de autoajuda, em opiniões de artistas.
no conselho dos amigos do trabalho, da escola. Ah, minha professora falou. Se a minha professora falou, é lei. Tem gente que dá mais credibilidade para um colega, para um professor, para um médico do que para a própria palavra de Deus. E é ela que é inspirada, e ela que é útil. E as pessoas têm deixado de olhar para a palavra para seguirem a si próprias, aos seus próprios corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas, né? E ela então discerne as questões do nosso coração. Ela é viva e eficaz. Ela não é algo morto, um livro de regras. Pode, não pode, isso não pode. Ela transmite vida, ela é eficaz, ela transforma corações. Ela é um livro morto. Ela é um livro ali que você lê, que legal, não preciso mais ler. Que interessante, que história legal. Ela transforma vidas. Ela penetra no nosso coração. Ela sonda os nossos corações, ela nos mostra quão pecadores nós somos. Ela mostra a graça de Deus. Ela mostra o caráter santo de Deus. Ela mostra o quanto o Senhor é maravilhoso e perfeito. Ela nos revela o Senhor nas Escrituras. A palavra de Deus, ela é suficiente. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Texto que nós estudamos há algum tempo atrás, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Os Gálatas aqui estavam querendo voltar à velha vida. E olha que o apóstolo Paulo os fala. Gálatas capítulo 3, versículos 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles estavam voltando para a velha vida. Estavam voltando para as obras, para o merecimento. O apóstolo Paulo fala: vocês não precisam buscar algo mais. A palavra de Deus é suficiente. Vocês estão querendo buscar novidades, vocês estão querendo buscar outras coisas. Mas a palavra de Deus é suficiente. Você não precisa ir para outros lugares. Você pode buscar nela. Você pode buscar aquilo que você necessita nela. O vazio, ele é preenchido pelo Senhor. Existem tantos textos que nos falam sobre as Escrituras. Um dos textos é o Salmo 119 inteiro. É o maior salmo, é o maior capítulo da Escritura. E ali eu digo que é uma declaração de amor pelas Sagradas Escrituras. Você lê aquilo ali, você vê como há uma declaração de amor à palavra de Deus. Mas também nós temos o Salmo 19. O salmista nos diz assim, Salmo 19, versículos 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então a palavra de Deus é perfeita, fiel, pura, reta, eterna e tantos outros qualidades, atributos que as Escrituras vão nos mostrar sobre a palavra de Deus. Ele fala, é perfeita, ela é reta, é fiel. É ela quem restaura a alma, é ela quem cuida do seu coração. E quantas pessoas hoje, ao invés de
buscarem na palavra de Deus o seu consolo, estão afogando suas mágoas com outras coisas. Estou nervoso, eu vou ao shopping comprar alguma coisa para me sentir bem. Eu vou entrar na internet. Eu vou pedir para o meu pai comprar um brinquedo para mim, um videogame. Eu vou comer chocolate. Eu vou viajar. Tudo isso pode trazer um alívio provisório. É verdade. Mas é como uma droga. É como uma bebida que a pessoa vai lá para afogar as suas mágoas, porque ela está triste, porque ela está depressiva, e ela então vai tomar uns goles lá para ela esquecer daquilo. Você acha que resolve? No outro dia ela vai acordar com dor de cabeça, com menos dinheiro, e o que ela vai querer fazer de novo? Vou tomar a bebida de novo para eu esquecer. E às vezes o crente não se embriaga, o crente não fuma, e que bom. Mas aí o crente vai buscar, eu vou comer, eu vou assistir TV, eu vou ao shopping. Nada disso é errado, nada disso é pecado. Mas quando você faz isso para você sentir-se bem, para você pensar, eu preciso extravasar, porque eu preciso buscar em algum lugar um consolo para mim, você está em pecado. Porque o seu consolo você encontra na palavra de Deus. É ela quem vai te trazer consolo, é ela quem vai te dar sabedoria, é ela quem vai alegrar o seu coração, como o texto fala, que é ela quem vai abrir os seus olhos. Não é nada disso. Não é qualquer coisa que você possa fazer. Não. Eu vou comprar um carro novo, que daí eu vou me sentir bem. Vou comprar uma bicicleta nova, vou comprar um tênis novo, um sapato. Nada disso vai alegrar o seu coração. Nada disso vai trazer paz, porque é a palavra de Deus quem traz isso ao seu coração. É ela quem revela Cristo, é ela quem te dá satisfação em Cristo e mostra que a sua satisfação não está em você, naquilo que você tem e conquista. Não está na sua promoção, no seu trabalho. Não está no namorado ou namorada que você possa ter. Não está na promoção do trabalho. Está em Cristo, que é revelado através da palavra de Deus. Não é na prosperidade. Por isso que eu falo que muitas igrejas têm brincado com a palavra de Deus. Elas têm vendido uma satisfação para as pessoas, e essa satisfação não está em Cristo. Está no bem-estar delas, está em elas se sentirem úteis, felizes, realizadas, e não em elas se enxergarem como parte do corpo de Cristo, como salvas por meio do Senhor Jesus. Elas apenas se sentem felizes e especiais. Isso não é suficiente, porque uma hora isso vai acabar. E esta pessoa que se sente linda e especial, já que ela é linda e especial, ela quer ter várias coisas, e ela nunca vai ter o suficiente. E ela sempre vai buscar algo mais. E ela está lutando uma luta que já está perdida, porque ela nunca vai ter o dinheiro que ela quer. Ela nunca vai ter o carro que ela quer, ela nunca vai ter a casa que ela quer, ela sempre vai querer algo mais, ela nunca vai ter a aparência que ela quer, ela sempre vai querer algo mais. Nada disso é problemático, desde que você busque para a glória de Deus e não apenas para a sua satisfação própria, não para você fugir dos problemas. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Ele quem é o nosso refúgio. E quando nós estamos na batalha, nós devemos batalhar através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus estava na batalha contra Satanás, sendo tentado por Satanás no deserto, Ele usou a palavra de Deus. Ele foi tentado por Satanás e usou a palavra de Deus. Quão pouco nós temos usado a palavra de Deus.
quão pouco nós amamos a palavra de Deus. O texto do Salmo 19 fala que ela é mais desejável do que o ouro puro, do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E nós olhamos para a Escritura como se fosse mais um livro velho, que ele fica jogado lá na nossa casa e no domingo a gente traz para a igreja, ou às vezes até esquece. É mais um livro que está lá num canto, pegando pó. Ela não é aquele livro que eu me dedico a ele. Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo. Tem pessoas que acham que o ser cheio do Espírito é receber uma revelação dos céus, descer um anjo aqui e você ver um monte de coisa acontecendo. Quando o Senhor quer falar conosco através da sua santa palavra, nós fechamos os olhos para Ele, queremos ver outras coisas. Nos tornamos pessoas místicas. Ao invés de estarmos empunhando a espada, estamos com uma espadinha de plástico em nossas mãos. E Satanás morrendo de rir das nossas caras. Porque ao invés de nos dedicarmos à proclamação do Evangelho, de atacarmos na frente de batalha, seguirmos em frente pregando o Evangelho, estamos pregando um evangelhozinho de brincadeira para as pessoas, falando: venham aqui, olha que bonitinha a minha espada coloridinha, venha brincar comigo, venha se divertir comigo. Porque se eu falar que nós estamos numa batalha, numa guerra, que ela precisa buscar uma espada, que ela necessita seguir a Cristo, deixar tudo, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo, esta pessoa, de repente o evangelho não vai ser tão atraente assim. Mas a Bíblia fala que é a espada do Espírito. A espada do Espírito. E quando nós pregamos esta palavra, o Espírito Santo de Deus atua na vida das pessoas. Não é pelo talento, pelo carisma do pastor, pela didática do pastor, mas é o Espírito Santo que vai agir. Não depende de mim e de você. Depende do Espírito Santo agir na vida da pessoa. Então você tem que embanhar a espada verdadeira. Se você está com uma espadinha de plástico nas suas mãos, joga fora esse lixo. A espadinha do entretenimento, a espadinha do ser engraçadinho, a espadinha da prosperidade, a espadinha da libertação, a espadinha do culto da vitória. A espadinha do sentir-se bem. A espada do Espírito que você deve embanhar, que você deve estar com ela. A luta não é de brincadeira, ela é algo sério. Ela é a espada do Espírito e o Senhor nos concederá capacitação para pregarmos e agirá na vida daqueles a quem Ele quiser agir. Esta espada serve para libertar pessoas, para tirar pessoas do cativeiro, do inferno. É para isso que nós estamos na guerra com esta espada, para levarmos libertação às pessoas. Não é para levarmos entretenimento, elas estão lá miseráveis. Nós só viemos aqui trazer diversão para vocês. Elas não precisam de diversão, elas precisam de salvação. Elas não precisam rir, elas precisam ser salvas. Elas precisam compreender que a satisfação dela tem que estar em Cristo. E que a alegria verdadeira está em Cristo. E que ela não precisa ser como o crente, um crente carrancudo, não. Mas que a alegria dela, a verdadeira esperança está no Senhor. Não nela própria e não nas coisas que ela pode conquistar. Como nós podemos combater então as forças malignas com esta poderosa arma? Nós temos que embanhar esta espada e manejá-la da forma correta. Quantas igrejas têm apenas usado a espada para o seu próprio benefício, deturpando aquilo que a palavra de Deus fala? Nós temos que estudar a palavra de Deus, valorizá-la,
Estude mais a palavra de Deus. Faça cursos, leia livros, bons livros. Busque aprender mais do Senhor. Busque manejar bem a palavra da verdade. Não se deixe levar por pessoas que dizem que você está estudando demais, que você vai ficar confuso. Não, você vai crescer cada vez mais no conhecimento, na graça do Senhor. Combata este bom combate, porque você pode estar passando de repente por alguma dificuldade, e esta dificuldade, estas lutas, quem vai te dar o verdadeiro auxílio para você passar bem por esta luta é a palavra de Deus. Quem vai libertar do pecado os incrédulos é a palavra de Deus. Quem vai trazer esperança e verdadeira alegria é a palavra de Deus. Nada mais. Algumas aplicações e reflexões para nós hoje. Nossa confiança não está no instrumento, mas naquele que opera através dele. Nossa confiança está no Senhor. Nós temos a espada, mas nós confiamos no Senhor. É Ele quem vai operar através dela, é Ele que vai nos capacitar a sermos destros na batalha, a termos a capacitação para lutarmos neste bom combate. Mas Senhor, eu não sei falar direito, como Moisés falou que ele era homem de pesados lábios. E o Senhor falou, mas quem fez a boca? Quem fez a língua do homem? Mandei você ir, eu vou te capacitar. Então nós vamos para levar a mensagem e o Senhor vai nos capacitar, e o Senhor vai agir com o seu Santo Espírito através daquilo que nós vamos falar. A nossa confiança está no Senhor, não está em você. Nós olhamos para a Escritura e vemos que o Senhor age através da Escritura. Não há salvação em outro lugar. É a Escritura quem vai nos dar este conhecimento para que nós preguemos esta mensagem e as pessoas creiam no Evangelho. E a pergunta que fica para nós hoje é: em quem ou em que você tem colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança no Senhor e na sua palavra? Porque ela é suficiente, ela é necessária para a salvação de pessoas. Ou você tem colocado a sua confiança em métodos? Você tem colocado a sua confiança no seu carisma? Você tem colocado a sua confiança na sua didática? Você tem colocado a sua confiança em um material que você usa? Nada disso. Você pode estar colocando a sua confiança num discurso, num falso discurso, achando que as pessoas estão crendo no Evangelho quando estão se tornando frequentadores de igreja, quando não estão conhecendo essa doutrina. E se você pergunta para as pessoas, elas sequer sabem sobre salvação, mas elas estão ali. Estou aqui porque o pastor falou que eu sou salvo, porque eu ergui a mão lá um dia, fui lá na frente, e aí ele falou que quando eu fiz aquela oração que ele repetiu comigo, eu fui salvo. Colocar a confiança num homem que fez a oração por você. Sinto dizer, mas se você creu desta forma, que você está salvo porque você ouviu uma oração e que você repetiu essa oração, se você não se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo, você não está salvo. Se você acha que foi salvo porque você ouviu a mensagem, você foi à frente lá, você não está salvo, se você não se arrependeu dos pecados e crê em Cristo. Se você não ama a Cristo, não ama a sua palavra, há sérios vestígios, há sérias pistas de que você tem algum problema com a graça de Deus, de que você não conheceu a graça de Deus. Se você não ama a igreja, se você não ama viver como povo de Deus, como comunidade de Deus, se a sua prioridade não está em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em estar como povo de Deus, há algum problema na sua vida. Aonde está a sua confiança? Sua confiança está no Senhor, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
A sua confiança está em você próprio. Você compreendeu verdadeiramente a salvação? Você está nesta luta? Ou você é um espectador desta luta? E quando ela fica mais ferrenha, você sai correndo. Quão disposto você está a viver a vida cristã? O quanto verdadeiramente você ama a Cristo? Você está disposto a viver e a morrer por Ele? Você está disposto a servi-lo? A ensinar quem Ele é? A confrontar pessoas? Viva para o Senhor. Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, um mundo onde pessoas estão confusas com relação à salvação, um mundo onde as pessoas têm cada vez mais negligenciado a Tua santa palavra, meu Deus. E, em meio a todas as oportunidades que as pessoas têm de ouvir a Tua palavra, de terem um exemplar da Bíblia, quantas oportunidades temos, ó Pai. Quanto mais temos, mais as pessoas têm se tornado negligentes, frias e têm se tornado apenas cristãos no papel. Não têm amado verdadeiramente ao Senhor, não querem entrar no campo de batalhas, querem ser apenas espectadores, achando que por serem espectadores estarão na presença do Senhor. Mas aqueles que estarão contigo são aqueles que participam da batalha, que estão na luta, que muitas vezes são feridos, mas o Senhor nos restaura, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá o verdadeiro sentido para a vida, a satisfação, a alegria, a felicidade. O Senhor é quem nos completa. Ó Deus, Tu és o nosso refúgio. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos capacite a viver, ó Deus, em meio a esta batalha, com todas as dificuldades que existirão, sabedores que seremos vencedores no final, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é a nossa alegria, é a nossa satisfação. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.